Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Chegados quanto a desenvolvimento intelectual ao ponto em que recebem o dom precioso e perigoso do livre-arbítrio, os espíritos, iguais sempre, todos no estado de inocência e de ignorância, se revestem do perispírito que recobre a inteligência independente. Essa operação de revestir o perispírito, que do vosso ponto de vista material se deveria chamar envoltório, constitui então para todos uma encarnação fluídica. Todos, puros nessa fase de inocência e de ignorância, igualmente submetidos a espíritos encarregados de os guiar e desenvolver, têm a liberdade de seus atos e podem, no estado fluídico, progredir, indo desse período de infância e de instrução à perfeição, mediante contínuos e sucessivos progressos. É o caso do estudante que, constantemente dócil e atento à voz, aos conselhos e lições dos mestres, passa pela fieira de todas as classes e chega a tomar o grau. Eles podem, todavia, cometer uma falta e dessa forma provocar e receber o castigo, a punição a que faz jus o culpado, mas só o culpado. Dá-se então o que sucede com o estudante que, insubmisso, culposo e revoltado, provoca pela sua própria falta e recebe a punição, o castigo de ser expulso e ir noutro estabelecimento, noutro meio e em outras condições, percorrer a fieira de todas as classes para chegar sempre a tomar o grau. A muitos espíritos acontece falir, já o dissemos, porque quase todos fazem mau uso do livre-arbítrio. Alguns, porém, dóceis aos incumbidos de os guiar e desenvolver, seguem simples e gradualmente pelo caminho que lhes é indicado para progredirem. Os primeiros sofrem uma punição, um castigo que teriam podido evitar. É para experimentarem as consequências da falta cometida que, como já explicamos, uma vez preparados a ser humanizados, eles caem na encarnação humana, conforme ao grau de culpabilidade e nas condições apropriadas às exigências da expiação e do progresso, ou em terras primitivas, ou em mundos já habitados por espíritos que faliram anteriormente. A encarnação humana, em princípio, é apenas consequente à primeira falta, aquela que deu causa à queda. A reencarnação é a pena da reincidência, da recaída, pois que todas as vossas existências são solidárias entre si. O espírito reencarnado traz consigo a pena secreta em que incorreu na sua encarnação precedente. Os espíritos que, dóceis a seus guias, não se transviam, continuam a progredir no estado fluídico. Os que faliram e os que se mantiveram puros trabalham, uns e outros, com a sua atividade e com a sua inteligência, pelo seu próprio adiantamento, desempenhando missão providencial na grande unidade da criação, onde para todos os espíritos tudo é reciprocidade e solidariedade, tendo por fim a elevação de todos a Deus, segundo as leis gerais do progresso e mediante a sabedoria, a ciência e o amor.
desenvolvendo como encarnados atividade e inteligência. Os que hão falido não cuidam somente de prover as necessidades da vida e do bem-estar. Concorrem para a melhoria dos mundos que lhes servem de habitação. Isso constitui o lado material da tarefa. Trabalham também pelo seu próprio adiantamento moral e intelectual, e pelo desenvolvimento intelectual e moral das humanidades que povoam esses mundos. A encarnação material, castigo necessário à expiação e ao progresso, sucedem as encarnações cada vez menos materiais, em mundos cada vez mais elevados, porquanto a matéria acompanha os progressos espirituais e que se tornam cada vez mais fluídicos, desde que o espírito, eximido de todo contato com a carne, graças à elevação alcançada, reingressa nas regiões superiores, percorrendo as camadas de ar e de mundos, aprendendo aqui, ensinando ali. Os que se conservam puros também desenvolvem atividades e inteligência a fim de progredirem no estado fluídico, por meio dos esforços espirituais que necessitam fazer para, da fase de inocência e de ignorância, de infância e de instrução, chegarem sem falir à perfeição. O trabalho é grande, incessante e penoso debaixo do invólucro que constitui o perispírito, invólucro que, para o espírito, é, conforme já o dissemos, matéria, e que, notai-o bem, servindo-lhe de instrumento e meio de progresso, igualmente pode ser a toda hora, como já foi para o que faliu, instrumento e meio de queda e talvez de recaídas, sendo sempre, porém, instrumento e meio de progresso no curso das encarnações humanas. Ao mesmo tempo, desenvolvem, na medida da elevação alcançada, inteligência e atividade em prol da vida e harmonia universais, estudando e trabalhando, sempre como espíritos, nos mundos que servem de habitação a seus irmãos encarnados por terem falido e nas esferas onde se encontram espíritos no estado de erraticidade, em suma, no espaço todo. Os mundos se multiplicam ao infinito. A multiplicidade e a multiplicação deles vos deslumbrariam. Dentro do quadro acanhado da vossa inteligência, não há o que vos possibilite compreender-lhes a extensão numérica. Ainda mais numerosos, todavia, são os espíritos. Estes, quer tenham falido, quer não, chegando a um certo grau de desenvolvimento moral e intelectual, são atraídos para o estudo dos mundos, de seus princípios, de suas organizações, e se entregam a esses estudos dirigidos por espíritos de pureza perfeita. Sob essa direção, eles trabalham na constituição de planetas, os desenvolvem e impelem de esferas em esferas para as regiões que lhes são próprias. Esse é o momento em que muitos se transviam, dominados pelo orgulho que os leva a desconhecer a mão diretora do Senhor ou a duvidar do seu poder, duvidando de suas próprias forças. Soa então a hora da encarnação humana correspondente ao delito. Em tal caso, o planeta que não pode ficar sujeito a perecer por lhe faltar o primitivo obreiro continua sua marcha progressiva sob os cuidados e a ação de um espírito superior que vem substituir aquele que faliu. Aludindo à formação dos planetas, acabamos de falar em espíritos que alcançaram certo grau de ciência. Antes, porém, de lá chegarem, quantos se precipitam do éter na matéria imunda? Quantos se desviam do caminho ao entrarem nele? A quantos falece a coragem para ao menos tentarem os esforços necessários
ou para perseverarem nesses esforços uma vez tentados. Mas não percais de vista que todos os espíritos, tanto os que faliram como os que não faliram, isto é, como os que dóceis a seus guias atingem a perfeição, que todos, iguais na origem, no ponto de partida, iguais vêm a ser no ponto de chegada. Por isso que igual é em todos a pureza, desde que se tornaram espíritos puros, seguindo embora caminhos diversos. Diversidade essa de caminhos proveniente da circunstância de ter sido dado a cada um segundo as suas obras. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.